Boa noite, estamos aqui para terminar a nossa disciplina de estrutura de dados, hoje é a nossa última aula, então vamos aproveitá-la da melhor maneira possível, certo? Bom, vamos começar então com a revisão da aula passada. Vocês lembram que nós estudamos métodos de ordenação. Então vou fazer uma pequena revisãozinha do que foram os 4 métodos que a gente estudou na aula passada. Nós temos vários métodos e escolhemos 4. O primeiro deles, o Bubble Sort, ou o método da bolha, né? Esse método consiste em quê? Em se comparar sempre 2 a 2 os elementos, fazendo com que os menores ou os maiores, dependendo se a gente vai ordenar de forma crescente ou decrescente, estejam sempre borbulhando até o final do nosso vetor. Ele é um método pouco eficiente, porque essas várias comparações, né, que ele deve fazer para se resolver a ordenação de um vetor como um todo, são em número um pouco grande, fazendo com que esse algoritmo de ordenação seja um tanto lento, certo? O outro que nós temos apresentado foi o Insertion Sort, ou método por inserção, né? O que ele consiste? Esse método, ele olha para o vetor considerando que o primeiro elemento, ele está na posição correta. E os demais elementos do vetor, ou do resto do vetor, vão sendo, um a um, inseridos na parte ordenada do vetor, que está à frente, né? De forma que hajam as comparações, obviamente, e que eles sejam inseridos na posição correta. Essa inserção faz com que, quando um elemento novo vai ser inserido no vetor ou na parte ordenada do vetor, o elemento que está ali e os demais que já estão ordenados sejam empurrados para trás no vetor. Por isso que a gente chama de inserção, né? Nós temos uma parte ordenada do vetor e uma parte não ordenada. Cada elemento não ordenado vai ser inserido na parte ordenada, empurrando os demais ao final. Esse método já é um método um pouco mais eficiente. O Merge Sort é um método onde se faz a intercalação. Quando se fala em intercalação, a gente precisa ter, então, 2 listas de dados, né, ordenados previamente. Bom, o nosso vetor ele não vai estar ordenado e ele é um conjunto de dados. Desculpem, um conjunto de dados. Para isso, então, nós temos que fazer o quê? Nós vamos pegar e separar, né, o nosso vetor em 2 partes, fazendo com que os elementos vão se separando, digamos assim, até nós termos as partes únicas, ou os blocos unitários, né? Com isso, nós chegamos não num método de ordenação, a gente só preparou o vetor para começar a intercalação. E aí depois nós vamos juntando novamente 2 a 2, até que nós consigamos, juntando, né, subindo os níveis novamente, pegar esse conjunto de dados e tê-los ordenados, né, de forma crescente ou decrescente. Certo? E por último é o Quicksort, que é um método recursivo, né? Ele tem uma performance bastante interessante e ele usa o princípio do dividir para conquistar. Esse princípio é parecido, digamos assim, com o que nós vamos ver hoje, o método da pesquisa binária, né? O Quicksort vai também dividir sempre... Desculpem, o método que faz isso é o Merge Sort. O Quicksort, ele usa o primeiro elemento como sendo um pivô, né? A gente escolhe o pivô e separa os elementos que estão menores à sua esquerda e os elementos que são maiores à sua direita. Com isso, a gente também separou o conjunto de dados em 2 blocos, ainda não ordenados. Mas com certeza o pivô já se encontrará na posição correta. Logo a seguir, a gente vai fazer com esses 2 blocos não ordenados, novamente a escolha do pivô, né, que no nosso caso, na apostila, a gente escolheu sempre o primeiro elemento. Novamente, então, a gente escolhe o pivô e separa os blocos de forma aos menores estarem à frente dele e os maiores atrás. Isso a gente vai fazendo até com que nós tenhamos todos os valores
unitariamente, separados e, ao mesmo tempo, ordenados, novamente, de forma crescente ou de forma decrescente, né? Todos esses métodos de ordenação, na apostila, eles estão considerando que o nosso vetor vai ficar ordenado em forma crescente, tá? Então, vocês verifiquem que para que nós ordenemos os nossos vetores de forma decrescente, nós temos que trocar o sinal das comparações, né? Quando nós vamos comparar dois elementos, verificar se o algoritmo está com valor de maior, para que a gente inverta, né, a ordenação para a forma decrescente, nós devemos também trocar aquele sinal de maior para um sinal de menor, por exemplo, né? Mas isso quando a gente vai fazer as comparações dos elementos. Não vamos trocar todos os sinais de maior aí dos nossos métodos, né? Vocês têm que fazer uma análise criteriosa para ver onde é que se encontra essa comparação dos elementos, ok? Bom, dando seguimento à nossa matéria, o último assunto que nós vamos trabalhar na disciplina de estrutura de dados são os métodos de pesquisa. Então, os métodos de ordenação servem para a gente organizar os dados, certo? E os métodos de pesquisa, para que servem? Vamos ver isso, então, com o professor Alessandro, agora em diante. Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nos encontramos novamente aqui, depois de 7 encontros. Estamos hoje na nossa 7ª e última aula, mas a não menos importante, né? Estamos estudando agora, na aula de hoje, os métodos de pesquisa. O que acontece? No dia a dia, na computação, uma das tarefas mais frequentemente executadas é a busca de informação, ou seja, procurar informação. Essa informação, ela pode ser buscada de diversas maneiras, mas o fato é que a gente quer normalmente saber se a informação procurada está ou não na coleção, no conjunto, enfim, no arquivo até que seja. Na nossa disciplina, a gente está trabalhando somente com estrutura de dados em memória primária. Não estamos trabalhando com memória secundária, ou seja, os dados não estão em arquivos. Então, a gente vai estar sempre pensando aqui em estruturas como vetor, ok? Então, por exemplo, eu quero saber se um determinado nome está ou não está armazenado em uma estrutura de vetor. Isso é um mecanismo de busca. Existem diversos mecanismos de busca, né? A busca pode ser feita de diversas maneiras. Então, nós temos os métodos de busca ou métodos de pesquisa. O fato é que um método de pesquisa, ele sempre vai buscar informação através do que a gente chama de chave, a chave de pesquisa. E a chave de pesquisa ou chave de busca é o quê? É a informação ou conjunto de informações que identificam unicamente um elemento, um objeto, uma pessoa, uma entidade, ok? E isso vai depender do contexto. Então, por exemplo, se nós estivermos no contexto de uma sala de aula, né, onde nós temos diversas pessoas, alunos, esses alunos, cada um tem um nome, e digamos que todos eles têm nomes diferentes uns dos outros. Então, a chave de pesquisa para essa coleção de elementos, para esses alunos, poderia ser o nome. Agora, se nós estivermos num universo maior, onde nós, digamos, numa cidade, nós podemos ser o quê? Diversas pessoas com o mesmo nome. Então, a chave de pesquisa, nessa situação, não poderia ser o nome, né? Então, a chave é aquilo que identifica unicamente, nesse caso, a pessoa. Então, por exemplo, o CPF. Em princípio, o CPF é único, cada um tem o seu, e esse CPF não pode ser compartilhado. Então, o CPF poderia ser uma chave de pesquisa. Então, os métodos de pesquisa sempre vão fazer uso de uma chave de pesquisa, que ela pode ser única ou ela pode ser composta por mais de um tipo de informação, como, por exemplo, o nome da pessoa e o nome da mãe. Ok? Isso pode formar uma única chave de pesquisa. Bom, na aula de hoje a gente vai estudar alguns métodos, como vocês podem acompanhar pela apostila. Nós temos aí 3 métodos de pesquisa. A pesquisa sequencial, a pesquisa binária e a árvore binária de pesquisa ou árvore binária de busca, que a gente vai resgatar um pouquinho da aula 5. Ok? Bom, o nosso primeiro método, então, é a pesquisa sequencial. O princípio desse método, qual é a filosofia dele? É fazer uma pesquisa de um determinado elemento usando uma estrutura de vetor e passando por esse vetor sempre posição por posição do vetor, da esquerda para a direita,
e comparando cada conteúdo acessado com o valor procurado. Então, a minha chave de pesquisa vai ser sempre comparada com um dos elementos do vetor, um a um, da esquerda para a direita. Isso vai ser feito até eu encontrar o elemento, ou seja, a chave de pesquisa ela foi identificada, ela faz parte do meu vetor, então eu encontrei, a pesquisa foi feita com sucesso, ou eu vou passar por todo o vetor e eu não vou encontrar essa minha chave. Então, fracassou a minha pesquisa porque a chave não faz parte daquele vetor. Ok? Então, vamos acompanhar como isso pode ser feito. Então, pessoal, nós temos aqui um vetor. Para esse exemplo, a gente tem um vetor de 6 posições, ok? E esse vetor é um vetor de elementos inteiros. É claro que na busca a gente pode fazer uma busca por qualquer tipo de informação. Aqui simplesmente usamos inteiros, mas poderiam ser strings, caractere, enfim, ou até mesmo armazenar registros e buscar informações dentro desses registros. Então, nesse vetor, 6 posições, índices de 1 até 6, nós temos valores inteiros. Percebam que esses elementos, eles não estão organizados. Não estão ordenados em ordem crescente, decrescente, simplesmente eles estão dispostos nessa sequência. E o nosso objetivo é procurar, nesse caso, um elemento aqui de valor 32. Isso aqui é a nossa chave de pesquisa, a chave de busca. Então, como é que funciona? Como é um método de pesquisa sequencial, nós vamos fazer uma comparação do elemento 32 com o primeiro elemento do vetor, o elemento mais à esquerda, o elemento da posição 1. Lá eu tenho 34. O 34 não coincide com o valor procurado, não coincide com a minha chave de busca, que é o 32. Então, eu vou prosseguir, avançar. Eu vou comparar com o elemento da posição 2. Aqui eu tenho 8, não coincide também com a minha chave de pesquisa. Então, novamente, não encontrei o elemento, vou avançar. Por que eu vou avançar? Porque eu não encontrei e porque eu ainda tenho posições para serem pesquisadas. Um novo acesso, agora o elemento é 64, vai ser comparado com a chave 32. Mais uma vez, na posição 3 agora, eu ainda não encontrei o elemento procurado. Posso continuar? Posso, porque eu tenho mais posições a analisar. Agora, na posição 4 do vetor, eu tenho o elemento 51. Ele também não coincide com a chave. Mas não cheguei ao final do vetor ainda. Mais um acesso vai ser feito. Quando eu faço esse outro acesso, agora aqui na posição 5, eu vou comparar o conteúdo da posição 5 com a minha chave de pesquisa, o 32. Então, o que aconteceu? Eu encontrei a minha chave de pesquisa. Então, a minha pesquisa foi feita com sucesso, porque o elemento 32 está representado nessa estrutura de vetor. Então, eu tenho sucesso na minha pesquisa. Se por acaso eu estivesse procurando um outro elemento, sei lá, digamos o elemento 70, o 70, ele não se encontra nessa estrutura de vetor. Então, como é que seria feito? Ele iria comparar com 34, não coincide, com 8, com 64, com 51, 32, 21, e chegaria ao final do vetor. Quando ele chega ao final do vetor e não encontra o elemento, a pesquisa também tem que ser encerrada, só que ela seria encerrada, nesse caso, com fracasso. Né? Nós teríamos um fracasso nessa nossa pesquisa. Ou seja, não encontrei a chave. Bom, a rotina que executa isso, vocês têm aí na apostila. É uma rotina bastante simples. Uma função chamada pesquisa sec. Ela tem um V aqui, ó, que é do tipo vetor. Esse vetor ele não está declarado, mas ele deveria ser declarado em algum local aí. Se vocês estiverem usando isso dentro de um programa, vocês têm que usar uma construção type, né, e dizer que o vetor, por exemplo, um vetor é um array de 1 até 100, de 1 até 6, of integer, of char, enfim, dependendo do tipo de chave que vocês vão fazer a pesquisa. O n aqui, ó, é um outro parâmetro dessa minha função, é também um parâmetro de entrada, ele corresponde ao tamanho do vetor. Então, quando vocês passarem um vetor aqui, V, esse vetor ele foi declarado e eu estou usando um determinado comprimento. Ele pode ter sido declarado com 100 posições, digamos, mas
não necessariamente as 100 posições estejam efetivamente ocupadas. Então, o n ele vai corresponder ao tamanho real do vetor. Para esse exemplo anterior, no exemplo ali que a gente viu agora, o n valeria 6, porque eu tenho 6 posições naquela estrutura. O dado é do tipo key. Dado é a chave de pesquisa. O tipo key também, pessoal, ó, é um tipo que não está aqui declarado, não é um tipo conhecido do Pascal. Então, ele tem que ser também declarado usando a instrução type, né? E aqui vocês vão ter que dizer que key é alguma coisa. O que é essa coisa? Tem que ser tipo compatível com os elementos armazenados no vetor. Se o vetor aqui é um array de char, o key tem que ser char. Se o vetor é integer, key tem que ser integer. A função, percebam aqui, o retorno da função é boolean, é uma função lógica. Por quê? Porque ela vai indicar se o elemento foi ou não foi encontrado na estrutura de vetor. Nós temos uma variável local pos, do tipo byte, ela é uma variável auxiliar aqui. E no corpo da rotina, nós temos aqui, ó, o identificador da rotina, pesquisa sec, recebendo false. O que é isso? Nós estamos inicializando a pesquisa sec, que é o identificador da função, com false. Com isso, nós estamos partindo do princípio, ou assumindo a hipótese, que o elemento procurado, esse aqui é o dado, ele não está na estrutura de vetor. Essa é uma hipótese. Agora, ele pode estar. Então, a gente vai verificar se essa hipótese se confirma ou não. O fato é que a gente parte do princípio que ele não está, então nós vamos inicializar o identificador da função com false. Aí nós temos aqui um laço de repetição. Esse looping, o for, ele vai de 1 até n. O que é um n? É o tamanho do vetor. Então, para o exemplo anterior, eu iria fazer de 1 até 6. Né? Lá nós tínhamos um vetor de comprimento 6. Então, faria um looping de 1 até 6. E aqui nós temos uma seleção, onde é feito um acesso ao índice pos do vetor v. Lá eu tenho um valor, digamos um valor inteiro, e eu vou comparar com o dado, passado com o parâmetro. Quando eles forem iguais, significa o quê? Que eu encontrei o dado procurado. Isso vai ser feito da posição 1 em diante. Então, começa com 1, acessa a posição 1. É igual ao dado procurado? Não, não é. Então, continua, volta para cá, o pos vai para 2. Na posição 2, eu tenho o elemento procurado? Não, não tenho. E assim vai sendo feito sucessivamente. Para o caso anterior, onde nós estávamos procurando 32, o que aconteceu? Somente quando o pos assumisse o valor 5, é que nós encontraríamos o dado, porque na posição 5 do nosso vetor, nós tínhamos o 32. Então, nessa situação, o que aconteceu? A pesquisa sec passa a receber true, indicando o quê? Que nós encontramos a informação procurada. A chave, ela se encontra na estrutura de vetor. E aí, quando o laço de repetição for encerrado, pesquisa sequencial sairia com true, verdadeiro, encontrou. Bom, aqui vocês têm que fazer uma correção na apostila, pessoal, ó, corrigir, porque aqui, ó, essa instrução, pos recebendo n, ela tem que ser eliminada. Vocês têm que tirar essa instrução de lá. Não está correto colocar isso, por quê? A ideia aqui era interromper o laço de repetição quando o dado fosse encontrado, fazendo com que o valor de n fosse assumido por pos e o laço fosse encerrado. Só que isso não acontece com o for. O for não pode ser interrompido. Então, esse tipo de controle só pode ser feito com while ou com repita, mas com for, não. O for é um laço de repetição controlado, mas o número de repetições é calculado no momento em que o for for encontrado da primeira vez. Ok? Bom, o fato é que a gente pode, então, vocês viram aqui que a ideia era justamente interromper essa pesquisa, mas com for não dá. Mas isso é possível. Como que a gente pode fazer isso? Usando uma estrutura diferente, um laço de repetição, mas não for, usando um while. Então aqui eu estou mostrando para vocês uma outra possibilidade de implementação da pesquisa sequencial, a mesma pesquisa, só que agora usando uma estrutura de repetição do tipo while. Então, o mesmo vetor é passado com parâmetro, o mesmo comprimento, a mesma chave, também retorna o valor lógico, verdadeiro ou falso, só que agora aqui, ó, o que acontece? Eu tenho um while onde eu vou ter a condição de repetição será pos menor que n, onde pos recebe 1, pos ser menor que o tamanho real do vetor, eu vou continuar, e
V índice pós for diferente do dado procurado. Ou seja, a ideia é repetir enquanto não chegar ao final da estrutura de vetor e enquanto o elemento ou a chave não for encontrada. Percebam que vocês têm aqui um AND. Então, enquanto as duas condições forem satisfeitas, nós vamos executar. O que acontece? Sempre que ele passa por aqui, e essas duas condições forem satisfeitas, o pós será incrementado em uma unidade. Então, para o exemplo anterior, o pós começou com 1. Muito bem. 1 é menor do que 6, que era o tamanho do vetor? Sim. Na posição 1, eu tenho o dado? Não, não tinha, porque só encontrávamos o 32 na posição 5. Então, o pós ia ser incrementado, ia para 2. Ia voltar para cá. 2 é menor do que 6? Na posição 2 eu tenho o dado? Não, não tem. E assim ia sendo feito, até o instante que o pós assumisse o valor 5. Quando o pós assumisse 5, 5 é menor do que n? Sim, 5 é menor do que n. Agora, na posição pós, na posição 5 do vetor, eu tenho ou não tenho dado? Tenho. Então, essa condição aqui, de diferente, não será mais satisfeita. Como vocês têm um AND, quando eu tenho verdadeiro e falso, o que vai dar? Isso aqui vai dar falso. Então, eu vou abandonar o laço de repetição. Quando eu abandono o laço de repetição, o que acontece? O identificador da função, que é o retorno da função, ok? Ele vai receber o resultado da avaliação dessa expressão aqui. Isso aqui é uma expressão. Essa expressão é uma expressão relacional, porque envolve um operador de igualdade. V índice pós igual a dado. Nós já vimos isso. Então, nesse caso, para esse exemplo, o pós está valendo 5. No V índice 5, nós temos o 32. E o dado passado também é o 32. 32 é igual a 32? Sim. Então, teria retornado o quê? Iria retornar true. Ok? Dado encontrado. Se por acaso o 32 não fosse encontrado, digamos que ele não tivesse, o que ia acontecer? Quando o pós assumisse o n, essa condição aqui não seria mais satisfeita. Então, quando o pós assumisse 6, essa condição não seria mais satisfeita e ainda assim isso aqui seria executado. Como na posição 6 eu não encontraria o dado, teria um valor qualquer aqui que não seria igual, seria diferente do 32, ele iria retornar falso. Ok? Então, a gente pode melhorar o método anterior. Por quê? Porque ele interrompe a repetição aqui, quando ele encontra. Quando ele encontra, ele para. Então, ele é mais eficiente que o método implementado anteriormente. Ok? Bom, a respeito da pesquisa sequencial. Ela é simples e ela é eficiente, ela é pouco eficiente. Por quê? Porque quando eu tenho muitos dados, a pesquisa demora. Então, ela é pouco eficiente quando eu estiver trabalhando com um conjunto grande de dados. Mas ela é simples de ser implementada. E ela pode ser aplicada a qualquer conjunto de dados. Ou seja, não tem nenhuma restrição e ela não é influenciada pela disposição dos dados. Ou seja, os dados podem estar ou não ordenados e ainda assim eu posso aplicar essa pesquisa sequencial. Para efeitos de comparações aqui, o número de comparações feitos em uma pesquisa bem-sucedida. O que é bem-sucedida? É a pesquisa que ocorre quando a gente encontra a chave. Então, a chave foi encontrada, é uma pesquisa bem-sucedida. O número mínimo de comparações é 1. Por quê? Porque eu vou pesquisar na primeira posição do vetor e lá eu vou encontrar a chave e eu já vou parar. Então, fiz só uma comparação. Agora, para eu encontrar a chave, o número máximo de comparações também pode ser n. Por quê? Quando que será n? Quando eu passar por todo o vetor e só encontrar a chave na última posição do vetor. Então, no máximo, serão feitas n comparações. E o número médio de comparações é n mais 1 sobre 2. Por exemplo, se eu tenho um vetor de 10 posições, eu vou ter que fazer 11 dividido por 2, ou seja, 5,5 comparações, em média, para encontrar uma chave. Isso é uma pesquisa bem sucedida. E na pesquisa mal sucedida, que é aquela onde eu não encontro a chave, o que acontece? Serão feitas N comparações. Por quê? Porque a gente vai passar por toda a estrutura do vetor, não vai encontrar o elemento, e isso só pode ser diagnosticado quando eu percorrer as posições de 1 até
N. Ok? Bom, então a gente viu aqui um método de pesquisa sequencial. Vimos duas implementações possíveis. Mas ainda assim a gente pode dar uma melhoradinha nesse método. O que eu vou colocar agora não tem na apostila, mas depois vai ser disponibilizado para vocês através dos slides. Isso se chama pesquisa sequencial acelerada. Qual é a ideia? A ideia é colocar o elemento procurado, ou a chave de pesquisa, na posição subsequente à última posição do vetor. Então, por exemplo, o 32, que é o que eu estou procurando. Eu vou colocar esse 32 numa posição após o último elemento. Então, naquele caso ali, o vetor tinha seis posições, 6 elementos. Na posição 7, eu colocaria o 32. E aí, o que é feito? Eu vou comparando cada elemento do vetor com o elemento procurado. Eu não preciso perguntar se eu cheguei ou não cheguei ao final do vetor, como foi feito aqui. Perceba que o while tinha duas condições: encontrar ou não o elemento e chegar ou não ao final do vetor. A primeira comparação pode ser eliminada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai só caminhar ao longo do vetor. Se a chave ela existir na estrutura, é porque ela vai ser encontrada antes da posição 7, até a posição de 1 a 6. Caso contrário, eu só parei porque eu encontrei a chave que eu mesmo coloquei, que eu fui forçada. Então, a gente pode acelerar essa nossa pesquisa, ok? Vejam aqui, ó. Para esse exemplo, o elemento procurado é o 32. Na posição fictícia aqui, ó, n mais 1, o n vale 6. Na posição 7, eu coloco a chave. Ela entra ali. Só que aí o que vai ser feito? A gente vai comparar o 32 com o 34, não é igual, com o 8 não é igual, com 64 não é igual, com 51 não é igual, compara com 32, encontra. O que acontece? Quando ele encontra, abandona essa pesquisa. E a gente vai verificar em que posição que a gente encontrou essa chave. No caso, a gente encontrou na posição 5. Como 5 é menor do que 7, que é a posição onde a gente colocou a chave, nesse caso a gente tem o quê? Encontramos a chave de pesquisa. Se não tivesse aqui, se fosse, por exemplo, o 55, o que acontece? O 55 não está na estrutura. Eu colocaria o 55 na posição 7. E eu iria comparar com todos os elementos. E nenhum deles eu encontraria de 1 até 6, só na posição 7. Só que o 7 não seria menor ou igual a 7, então eu não teria encontrado. Então vejam, como seria o procedimento? Bastante simples, a mesma declaração, só que agora, no while, o que mudou apenas? Nós só tiramos uma condição, aquela condição que testava se o pós era menor do que o n. Isso não precisa mais. Por quê? Porque a gente vai testar o quê? Enquanto eu não encontrar o dado no vetor, eu vou fazer pós é 7, pós mais 1. Então vai na posição 1, não encontra, na 2, não encontra, e assim vai fazendo até o quê? Até encontrar na posição 5. Quando ele sai fora do laço de repetição, ele vai testar. Pós é menor do que n. Nesse caso aqui, ó, pessoal, o n não pode mais ser 6, teria que ser 7. Né? Porque a gente aumentou o vetor. 5 é menor do que 7, então ele ia receber true, chave encontrada. Se por acaso o elemento não tivesse, o que ia acontecer? Isso aqui só iria falhar quando a posição n, no caso 7, seria encontrada. Então, ele iria para cá, 7 é menor do que 7, n menor que n, não iria retornar false. Ok? Então, esse é um outro método de pesquisa, chamado pesquisa sequencial acelerada. Vamos passar para a professora Fernanda, ver se tem alguma pergunta a respeito do que a gente estudou até agora. Oi, pessoal. Antes das perguntas, eu vou fazer alguns avisos, né? Vou dar alguns avisos a pedido da coordenação do curso. Bom, inicialmente, na semana que vem, vocês devem entregar as respostas da lista de exercício 2, né? E a questão J da lista de exercício que foi divulgada, ela foi com enunciado incompleto. O conjunto de dados para que sejam trabalhados, sobre o qual vocês devem trabalhar, falta um elemento final, que é o valor 35, tá? Então, nós botamos no portal uma errata sobre a questão J da lista de exercícios número 2. Se vocês pegarem a lista original, vocês não vão conseguir achar nenhuma resposta, né, compatível com o gabarito, né, ou as respostas disponíveis ali na lista de exercícios, ok? Então, deem uma olhadinha no portal. Além disso, o professor Luca pediu que eu divulgasse para vocês
o endereço virtual do ambiente Sofia. Ele é um repositório de objetos de aprendizagem. Lá vocês vão ter aplicativos sobre pilhas, filas, árvores, que vão ajudar vocês a entenderem todos esses processos, né? E fica muito mais fácil o aprendizado, tenho certeza, de todos os métodos que vocês tiveram contato até aqui, tá? O endereço virtual é http://www.univale.br/virtual, ok? www.univale.br/virtual. Acessem esse ambiente chamado Sofia. Vocês vão precisar de um código, de uma senha, e essas informações já estão disponibilizadas no portal educacional também. Procurem lá, foi postado no dia 1º/10. E vocês tenham certeza que vocês vão fazer bons estudos ali. Bom, então na semana que vem nós temos 2 atividades. A prova 2, né, que vai iniciar às 19 horas. Ela tem 10 questões por disciplina, né? Então vão ser um total de 30 questões. A prova se refere ao conteúdo das aulas 4, 5, 6 e 7 de cada disciplina que vocês estão cursando nesse módulo. Prova será individual e sem consulta, tá? Os alunos não devem faltar, né? Porque não haverá segunda chamada, certo? A única chance que vocês têm de recuperar a nota é com uma prova chamada substitutiva, ok? Então, tentem não faltar na prova 2. Junto da prova 2, entreguem na semana que vem o cartão resposta da lista de exercício número 2 também. Quanto à prova substitutiva, para quem já perdeu a prova 1 ou vai perder a prova 2, essa prova substitutiva vai ocorrer no dia 17 de outubro, daqui a 2 semanas, tá? Também vai ser feita para as 3 disciplinas, não é? E contemplará o conteúdo de todas as aulas das nossas disciplinas, da aula 1 até a 7, mesmo que você tenha perdido só a prova 1 ou só a prova 2, tá? Novamente, essa prova vai ser sem consulta e individual, né, para cada uma das disciplinas, com 10 questões, e também terá início às 19 horas. Então, se vocês perderam, né, aí as datas, fiquem ligados no portal educacional, para que vocês tenham acesso às informações e não percam nenhuma chance de ter essa nota substituída, ok? Então, é isso. Eu gostaria, então, agora de passar a palavra novamente ao professor Alessandro. Ok. Então, vamos continuar aqui com o próximo método, que é o método de pesquisa binária. Esse método é bastante eficiente, só que ele tem uma restrição. Para que a gente possa usar esse método, o vetor tem que estar ordenado. Ele pode ser ordenado de forma crescente ou decrescente. No caso do nosso exemplo, nós vamos trabalhar com ordenação crescente, ok? Então, qual é a ideia desse método? Como ele está ordenado, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a posição do meio do vetor. E nós vamos nessa posição e vamos verificar se nessa posição nós encontramos ou não uma chave de pesquisa. Se nós encontrarmos, muito bem, paramos a pesquisa com sucesso. Caso contrário, a chave pesquisada só pode estar à esquerda ou à direita desse elemento. Então, ela vai estar à esquerda se ela for menor do que esse elemento. E ela vai estar à direita se ela for maior do que esse elemento. Então, qual é a ideia? Desprezar um desses segmentos, ou o segmento à esquerda ou o segmento à direita, dependendo do valor da chave. Então, por isso que é feita sempre uma comparação com o elemento do meio do vetor. Aí, isso sido feito, a gente vai pegar esse segmento e, novamente, pegar o elemento do meio, comparar, se encontrou, muito bem, pesquisa encerrada. Caso contrário, vai pegar a parte esquerda ou a direita, e assim sucessivamente. Até o quê? Até a gente encontrar o elemento, ou até a gente ter um bloco de apenas uma unidade, ou seja, somente um elemento a ser procurado, e a gente não encontrar o elemento ali, ok? Então vejam, aqui a gente tem um vetor ordenado. É o mesmo vetor que a gente tinha ali de 6 posições. Esse vetor está ordenado em ordem crescente. Então, o elemento procurado aqui, a chave de pesquisa, é o 34. O que a gente vai fazer? Vai pegar o elemento da posição do meio do vetor. Então, como o vetor tem 6 posições, então 6
a metade dele vai ser 3. Então, na posição 3, ó, veja, posição 1, 2, 3. Na posição 3, nós pegamos o elemento do meio, que é o 32. Nós vamos comparar com 34. 34 e 32 não são iguais. Então, o que acontece? Não encontrei. Agora, 34 é maior que 32. Como ele é maior, ele não pode estar nesse segmento aqui do vetor. Então, esse segmento ele vai ser desprezado. E eu vou fazer a pesquisa somente no segmento restante. Então, de novo, no segmento que sobrou, esse segmento aqui, ó, o que acontece? Posição 4, posição 6. A metade entre 4 e 6 é 5. Então, de novo, o que acontece? Peguei o elemento do meio, que é o 51. Comparo com 34. É igual? Não, não é. Não encontrei a chave ainda. Mas como o vetor está ordenado, o 34 não pode estar à direita. Ele só pode estar à esquerda. Então, essa parte aqui, ela vai ser também desprezada. Ó, desprezei. E a parte que sobra fazer a pesquisa é essa parte aqui, ó. Então, de novo, vou pegar a parte do meio. O meio entre essas duas posições é essa posição aqui, que tem o valor 34. O que acontece? Agora, quando eu comparo a chave de pesquisa com o elemento da posição do meio, eu encontro a chave muito bem e eu paro a minha pesquisa nesse momento com sucesso. Se por acaso eu estivesse procurando um elemento não encontrado, eu faria mais uma divisão, compararia com 51 e não iria encontrar e retornaria falso, ok? Bom, o procedimento aqui, ó, que faz essa pesquisa, tem a mesma declaração. O mesmo vetor, comprimento do vetor, a chave de pesquisa, retorna um valor lógico. Qual é a ideia aqui, ó? Nós temos uma variável início recebendo 1, admitindo que o vetor começa a partir da posição 1. O final recebe o n, passado aqui com o parâmetro. Ó. O n é o comprimento do vetor. Então, para esse exemplo, o n valeria 6. O vetor de comprimento 6. A pesquisa binária é inicializada com falso, partindo do princípio que o elemento não se encontra na estrutura de vetor. Aí nós temos um laço de repetição, onde nós vamos repetir sempre que o início for menor ou igual ao final. Ou seja, enquanto houver posição para ser pesquisada, nós vamos fazer. Nós temos a variável meio recebendo início mais final div 2. Então vejam que é div. Div vai pegar o quociente da divisão inteira. Então, por exemplo, na primeira vez, o início tem 1, o final tem 6. 1 mais 6 deu 7. 7 div 2 vai dar 3, sobra 1. O div pega só isso aqui, ó. Pega só a parte inteira. Então, o meio deu 3. Aí eu vou consultar o vetor na posição 3, na posição do meio. Comparo com o dado, vejo se ele é igual. Se ele for igual, muito bem. Pesquisa binária vai receber true, encontrei o elemento, né? E eu vou fazer com que o início receba final mais 1. Para que isso? Porque o elemento já foi encontrado. O objetivo só é saber se o elemento está ou não está no vetor, e não quantas vezes ele está. Então, o início vai receber final mais 1, para quê? Para que quando ele voltar para cá, ó, pessoal, quando ele voltar aqui para cá para o while, essa condição não seja mais satisfeita e o laço de repetição seja encerrado. Bom, se por acaso isso aqui não for verdade, o que vai acontecer? Eu não encontrei o elemento ainda. Só que ele vai estar ou à direita ou à esquerda do elemento da posição do meio do vetor. Então, eu vou ter que comparar. O dado que eu passei comparando, que é a minha chave de pesquisa, é maior do que o elemento da posição do meio do meu vetor, então ele está à direita do vetor. Se ele estiver à direita do vetor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar a partir daquela posição até o final. Então, o início, ó, vejam que o início vai ser atualizado com o meio mais 1. Então, para aquele exemplo, comparo com a posição 3, lá não tinha o 32. Eu vou ter que procurar a posição do meio mais 1, que seria 4, até a posição 6. Caso contrário, significa que o dado não é maior e sim menor. Quem é que é atualizado? O final com meio menos 1. Ou seja, eu tenho que procurar na parte esquerda, né? Aqui está o meio, parte direita. Eu tenho que procurar na parte esquerda do meu vetor. Ok? Esse é um procedimento que vai fazer essa pesquisa binária. Agora, existe uma versão, vocês têm também na apostila, que é a versão recursiva desse procedimento, chamada pesquisa binária 2. Né? O vetor, o início e o fim do vetor, vejam agora, o início e o fim, e o dado que será procurado. A função retorna um valor lógico. Bom, como é que funciona? Vai comparar o início com o fim. Se o início é maior que o fim, o que acontece? Quando isso acontecer, significa que eu passei por todo o vetor
e o início assumiu um valor maior do que fim e o elemento então não se encontra na estrutura. Então, pesquisa binária vai receber falso, indicando que o elemento não se encontra no vetor. Caso contrário, eu tenho ainda a posição a ser pesquisada. Então, o meio, mesma coisa, ó, vai ser atualizado com o início mais o fim de 2, e eu vou pesquisar na posição mediana desse vetor. Eu vou comparar com o dado, que é a minha chave. Se lá ele estiver, a condição vai ser satisfeita e pesquisa binária vai receber true. Então, vejam, aqui ela recebe false e aqui ela recebe true. Então, quando nós temos, então, duas condições aqui. Isso aqui procedimento é uma função, aliás, recursiva. Aqui nós temos duas condições de parada. Quando não encontra e quando encontra. Agora, caso nenhuma dessas condições ali seja satisfeita, né, o que acontece? Ele vai ter que verificar se o dado é maior que o elemento do meio. Se for, como funciona? Ele vai chamar, ó, vejam, recursivamente aqui, ó, chamada recursiva da função pesquisa binária, passando quem? O mesmo vetor, agora, meio mais 1, fim e dado. Ou seja, o mesmo dado, o fim foi mantido, foi fixado, né? Só que o início, isso aqui é o segundo parâmetro da declaração. Isso aqui corresponde ao parâmetro ini. O ini agora vale quem? Meio mais 1. Por quê? Porque se ele é maior do que o elemento, ele tem que estar à direita. Então, eu tenho que pesquisar do meio mais 1. Caso contrário, chama recursivamente para fazer a pesquisa o quê? Ó, do meio menos 1, né? Que é o valor do fim, que é o parâmetro usado lá na declaração. Então, o ini aqui está fixo e o fim é que foi alterado para pesquisar na parte esquerda do nosso vetor. Ok? Bom, o método de pesquisa binária, ele também é simples, apesar de ser recursivo, e ele é bastante eficiente, né? Agora, o inconveniente é que ele exige que os dados estejam ordenados. Sem as ordenações, não é possível a aplicação desse método. Ok? Bom, em relação às comparações, o que a gente tem? Numa pesquisa bem-sucedida, nós temos, no mínimo, uma comparação feita. Quando? Quando na posição do meio eu já encontro o elemento. No máximo, log de n na base 2 mais 1. O que é isso? Por que é log de n na base 2 mais 1? Porque a cada vez eu vou dividir o vetor ao meio. Então, divide ao meio, depois eu divido ao meio de novo, novamente ao meio. Então, eu vou ter sempre pegando metade, 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 metade do vetor. Isso dá log de n na base 2 mais 1. E numa pesquisa mal sucedida, que é aquela onde eu não encontro o elemento, também log de n da base 2 mais 1. Por quê? Porque eu vou ter que passar por toda a estrutura do vetor e lá eu vou, então, não encontrar o elemento e eu vou parar minha pesquisa, né? Então, eu encontro com uma comparação, melhor caso, ou no pior caso, quando eu não encontro, log de n na base 2 mais 1. Ok? Professora Fernanda, alguma pergunta? Hoje é dia de alôs, né? Como a gente vai terminar a nossa disciplina, eu gostaria de dar um aviso e depois eu vou dar alguns alôs aí para o pessoal. O gabarito da prova e da lista de exercícios será divulgado no dia seguinte a elas, tá? No dia 11/10. Então, vocês já podem verificar nessa data como é que foi o desempenho de vocês. Por quê? Porque a prova substitutiva, ao contrário do que eu falei, todos vocês podem fazer para recuperar uma nota baixa ou recuperar a menor nota. Caso vocês tenham faltado, lógico, essa menor nota vai ser 0, né? Se não, vocês podem usar, e é interessante que vocês façam também a substitutiva, eventualmente para recuperar uma nota baixa que vocês tenham aí obtido no decorrer da disciplina, ok? Então, qualquer aluno pode fazer a prova substitutiva. Bom, e a pedidos, hoje a gente vai dar o alô para o pessoal. De novo, São Joaquim, no Mato Grosso, Mozarlândia, Goianinha, Barreiro, em Belo Horizonte, Presidente Figueiredo, Apapi, Amazonas, Recife, Santa Cruz do Capibaribe, Canindé, Betim, Ribeirão Preto, Ubatuba, Vista Alegre do Abunã, Anicuns, Nova Lacerda, São João da Boa Vista, Alta Floresta, Pirapora e, com certeza, alô também para os demais CAs e um alô especial ao pessoal do Sul, né? Aos gaúchos de Porto Alegre,
de Aratiba, de Curitiba e de Florianópolis, e aqui a região da grande, né, Florianópolis e de Santa Catarina também. Nós agradecemos as mensagens que vocês mandaram para a gente, e eu e o professor Alessandro desde já desejamos que vocês tenham bons estudos e, obviamente, um bom desempenho nas provas finais aí, né, nas atividades finais da disciplina, ok? Bom, uma pergunta que nos chegou é a seguinte: explique, professor, em que situação eu posso usar a pesquisa sequencial acelerada? Bom, esse método é um método de pesquisa sequencial também modificado e no sentido de melhorar a performance, né, desse método de pesquisa. Então, você pode utilizar nas mesmas situações que você iria utilizar para o pesquisa sequencial acelerada também. A pesquisa sequencial sem utilizar o método acelerado, ok? Não tem diferenciação nenhuma não, tá? Vou repassar então a palavra ao professor Alessandro. Bom, pessoal, o próximo método então aqui de busca é a nossa velha e conhecida árvore binária de busca, que a gente já estudou na aula 5. Né? Então, só para lembrar, uma árvore binária de busca é aquela em que, se eu examinar cada um dos nós da árvore, um a um, individualmente, esse nó sempre terá valores menores do que ele à sua esquerda e valores maiores do que ele à sua direita. Isso é uma árvore binária de busca. Cada nó tem no máximo 2 subárvores por ser binária. Então vejam, se nós temos aqui essa árvore binária de busca e nós queremos encontrar o valor 41, quero ver se ele está ou não está na árvore, quero buscar esse valor, né? Sucesso ou fracasso. O que vai ser feito? Vai ser feita uma comparação sempre com a raiz da árvore. Então, eu vejo que 41 é menor que 50. Se ele é menor do que 50, o que acontece? Ele não pode estar no lado direito. Então, todo lado direito, vejam aqui, ó, todo lado direito é desprezado. Isso aqui não vai mais ser usado nas comparações. Então, é o mesmo princípio da pesquisa binária que a gente acabou de estudar. Então, sempre eliminando um segmento do vetor, no caso aqui, sempre eliminando uma subárvore da árvore. Então, agora, o que acontece? Eu vou comparar com a raiz dessa subárvore, com o 35. E eu percebo que o 41 é maior que 35. Então, se ele é maior, ele não pode estar nessa subárvore esquerda. Então, de novo, o que acontece? O 10 e toda a sua subárvore seriam eliminados. E eu vou, então, me deslocar para a subárvore direita do 35. Quando eu alcanço a raiz da subárvore direita, percebe-se que 41 é igual a 41. Muito bem. Então, o que aconteceu? Nós encontramos o elemento. Foi encontrado com 1, 2, 3 comparações, ok? Esse é o princípio. O procedimento aqui a gente colocou, na verdade, só porque, para relembrar. Esse procedimento, ele está lá na aula 5. Isso aqui a gente já estudou, essa função, aliás. A gente estudou essa função, está na aula 5. Ela vai fazer a pesquisa nessa árvore aqui, que é do tipo árvore bin, a gente já viu isso, é um ponteiro para um registro, com 3 campos, subárvore esquerda, direita e o campo dado, e mais o dado, que é a chave de pesquisa, né? E ela está retornando um tipo árvore bin, ou seja, ela retorna um ponteiro para o nó onde eu encontro esse dado, né? Então, qual era a ideia dessa função, né? Rapidamente aqui, só para relembrar, quando a árvore passada fosse igual a nil, o que acontece? Ou a árvore era vazia, ou a árvore passada nessas chamadas recursivas, já que isso aqui é uma função recursiva, ela teria recebido nil. Então, nessa situação, o que acontece? O elemento não foi encontrado e o retorno da rotina seria nil, identificando justamente o quê? Eu não encontrei o dado na árvore. Agora, se a árvore não fosse vazia, o que ia acontecer? Significa que a árvore estaria apontando para o endereço de memória válido. Então, a gente iria comparar, ó, o campo dado do endereço de memória referenciado por árvore com o dado passado com parâmetro. Se isso fosse verdade, se um fosse igual ao outro, então a busca ia retornar o sucesso com esse ponteiro. Caso contrário, é porque não é igual. Se não é igual, como é a árvore binária de busca, o dado ou é maior ou é menor. Então, se for maior, ó, chama recursivamente passando a subárvore direita de um mesmo dado. E vai pesquisar nessa subárvore direita. Caso contrário, vai chamar recursivamente passando a subárvore esquerda. Ok, pessoal? Isso a gente já viu. Agora, se a gente quisesse trocar isso aqui para boolean, em vez de retornar o endereço, verdadeiro ou falso, a gente trocaria isso aqui para false e a gente trocaria isso aqui para true. Ok? Então a função seria uma função lógica.
Bom, a respeito desse método aqui, ó, é um método simples, tá? Bastante eficiente, mas exige que os dados estejam dispostos nessa estrutura de árvore binária de busca, ok? E talvez a gente não tenha isso. Então, se a gente não tiver árvore binária de busca, a gente não pode estar aplicando esse método de se deslocar à direita ou à esquerda se a gente não tem a árvore. Comparações que a gente tem. Bom, numa pesquisa bem sucedida, o que acontece? A gente vai ter, bem sucedida, percebam pessoal, é quando a gente encontra o elemento. Então, no mínimo, uma comparação. Quando que isso aqui vai ocorrer? Quando a gente fizer a comparação direto com a raiz da árvore e lá a gente vai encontrar o elemento. Então, fez somente uma comparação. E no máximo, nós temos o quê? Log de n na base 2 mais 1. Mas isso só vai acontecer quando? Quando nós tivermos uma árvore chamada árvore cheia. O que é árvore cheia? A árvore cheia é aquela, se a gente examinar cada um dos nós da árvore, um a um, todos eles terão duas subárvores, exatamente duas subárvores, exceto os nós que forem terminais, ou nós folha, ok? Então isso é uma árvore cheia. Então, esse log de n na base 2 mais 1 somente para essa situação. Por quê? Vejam aqui. Isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma árvore. Isso aqui é uma árvore. A gente só tem um nó, esse nó raiz, ele é único e ele também é folha. Então, nível desse nó, nível 1, a altura dele é 1. Né? Então, a altura desse nó é 1. Então, o número de nós de uma árvore cheia, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. 2 na H menos 1, onde H é a altura da árvore. Então, se a altura da árvore aqui é 1, ela está no nível 1, 2 a 1 menos 1, eu tenho 1. Então, o número de nós de uma árvore cheia é 1. Para esse caso, quantas comparações são feitas? Apenas uma comparação. Agora, se a minha árvore é essa, o que acontece? Ela é cheia, então ela tem 2 na 2, porque eu tenho dois níveis, a altura dela é 2, 2 na 2 menos 1, isso dá 3. Então ela tem 3 nós. Quantas comparações no máximo eu vou fazer? 2 comparações no máximo. Por quê? Vou comparar com a raiz. Se não for igual à raiz, ou eu vou para a esquerda, ou eu vou para a direita, um dos dois. E aí, indo para a esquerda, vai ser feita essa comparação aqui. Indo para a direita, essa comparação aqui. Então, no máximo, são 2 comparações. Se a árvore for ainda diferente, o que acontece? Uma árvore aqui, ó, com 3 níveis, altura 3, 2 ao cubo dá 8 menos 1, 7. Então, essa árvore ela tem 7 nós. Isso aqui é o número de nós da árvore. Então, para 7 nós, o que acontece? Quantas comparações no máximo a gente faz? 3 comparações no máximo. Por quê? Compara com a raiz. Se não for igual à raiz, ou vai para a esquerda ou para a direita. Já desprezou um dos lados. Vai comparar de novo, por exemplo, com essa raiz aqui. E aí, ou é maior ou menor. E aí vai novamente vir para cá ou para cá. Então, por exemplo, se eu estivesse procurando o 41, compare com 50, com 35, com 41. 3 comparações no máximo. Isso para a árvore cheia. Para uma árvore, agora, que não seja cheia, no máximo também eu posso ter até N comparações. Quando que isso aí vai acontecer? Quando eu tiver uma situação como essa. Vejam aqui. Isso aqui é uma árvore. Essa árvore ela não é cheia. Ela é uma árvore degenerada. Mas é uma árvore binária de busca. É uma árvore binária de busca. Então, quantas comparações no máximo eu vou precisar fazer aqui para encontrar, por exemplo, o 65 e perceber que o 65 não está na árvore? 3, porque eu vou comparar com 50, com 77 e vou ver que o 65 seria à direita, à esquerda 77 e lá tem 63. Então eu teria o quê? 3 comparações, que é justamente igual a um número de nós da árvore. Né? Então, é isso que a gente tem aqui. Bom, 3 comparações, como vocês podem ver. Na sequência, nós temos aqui um programa que vocês podem acompanhar também pela apostila. Esse programa aqui, ó, é um programa que vai envolver os métodos de pesquisa que a gente estudou. Nesse programa, a gente vai fazer a pesquisa usando um vetor, né? Aqui tem a declaração type, vejam. Type é um array, um vetor de 10 posições de inteiros. Por quê? Porque aqui é um inteiro. E nós teremos ainda um procedimento. Esse procedimento ele vai simplesmente mostrar um vetor. Recebe um vetor de comprimento n, vai fazer um laço de repetição de 1 até n,
vai escrever cada célula do vetor. Então, o vetor, por exemplo, tem comprimento 6. Vou escrever todos os elementos do vetor, de 1 até 6. Se o índice aqui, ó, que é o índice desse meu laço de repetição, for diferente de n, ele vai escrever uma vírgula para separar esses elementos. Ok? Bom, nesse ponto ali, vocês têm que inserir, pessoal, até vou voltar aqui, ó, porque vocês têm que inserir nesse ponto as funções de pesquisa que vão ser usadas aqui, que é a pesquisa sequencial e pesquisa binária 2, ok? Tem que inserir nesse ponto para isso aqui funcionar. Aqui nós temos duas constantes chamadas dados, elas são do tipo vetor, e aqui nós estamos inicializando essas constantes. Isso aqui é uma novidade para vocês. Um vetor sendo inicializado com uma constante. Então, na inicialização de vetor constante, não é colchetes, é parênteses. E os elementos estão separados uns dos outros por vírgula. Então, dados 1, percebam, é um vetor de elementos inteiros em ordem qualquer. E dados 2 é um vetor de elementos inteiros, só que eles estão ordenados em ordem crescente. Muito bem, nós temos um laço de repetição. O que vai acontecer? Ele vai escrever o conjunto de dados 1, então vejam, ó, chamando a rotina mostra vetor, passando dados 1 com parâmetro, vai exibir esse vetor aqui na tela, e vai perguntar para o usuário qual é o dado que ele quer pesquisar. O usuário vai digitar esse dado e vai escrever o resultado dessa pesquisa. Como? Chamando a rotina pesquisa sec, passando o primeiro conjunto de dados, que é o dados 1, e o dado que o usuário digitou. Isso vai retornar verdadeiro ou falso. Então ele vai escrever o valor existe ou o valor não existe no vetor, dependendo desse retorno aqui. Ok? Na sequência, vai ser feita a pesquisa binária, só que agora passando o dados 2 para a rotina pesquisa binária 2, da mesma forma, retorna o valor lógico e vai ser escrito existe ou não existe no conjunto, dependendo do resultado dessa invocação. Isso vai ser repetido, ó, até que uma tecla que vai ser lida esteja no conjunto das teclas aqui, N maiúsculo ou N minúsculo, né? Então isso vai ser feito uma repetição até que nós tenhamos, até que o usuário não queira mais fazer essa digitação. Ok? Então, vimos aí 3 métodos de pesquisa sequencial. No sequencial a gente viu algumas modalidades, a binária, implementada de 2 maneiras diferentes, e agora aqui a árvore binária de pesquisa. É importante vocês perceberem que não são esses exclusivamente métodos de pesquisa, só esses. Nós temos muitos outros métodos de pesquisa. Tudo depende do tipo de estrutura de dados que a gente estiver usando, certo? Existem métodos bastante eficientes que trabalham, por exemplo, com vetor e listas encadeadas. Okay? Então, depende do que vocês vão estar trabalhando para escolher entre um método e outro. Bom, pessoal, chegamos então ao final da nossa disciplina. Eu sei que foi uma disciplina bastante puxada, difícil, que exige muito de vocês, mas exige bastante também programação. Procurem programar, pessoal, porque só se aprende a programar programando. Façam os exercícios, tá? E eu espero realmente que eu tenha conseguido contribuir de alguma maneira com a formação de vocês. Tá? Então, sucesso! E até a próxima, quem sabe. Eu vou passar para a professora Fernanda e ela vai dar um tchau para vocês. Boa sorte na prova semana que vem. Um abração. Pessoal, então, rapidinho os últimos alôs. A Salvador, São José do Mipibu, Pelotas, Tocantins, Diadema, Rolim de Moura. Desejo sucesso para vocês e quem sabe até uma próxima. Tchau, tchau.
Educom, educação superior com alta tecnologia.